Olá, você sabe o que significa emendácio libelli? O Instituto da Emendácio Libelli é um instituto de direito processual penal e está previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal, que basicamente pode ser definido como a possibilidade do juiz criminal, na prolação da sentença, alterar a qualificação jurídica do crime imputado pela acusação, sem modificar os fatos, ainda que essa nova modificação, que essa nova qualificação, ocasione uma condenação por um crime mais grave ou uma pena mais severa daquela inicialmente prevista. Segundo o Código de Processo Penal, o juiz poderá modificar o tipo penal, modificar o crime imputado de ofício, sem a necessidade de uma prévia manifestação, de uma prévia vista à defesa. Isso porque o entendimento dos tribunais superiores é de que no processo penal o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica que lhes são dadas. Apesar dos tribunais superiores permitirem ao juiz proceder na emendácio libelli, há diversas críticas que podem ser dirigidas a esse instituto. A primeira delas é que essa modificação do juiz na sentença, sem a prévia manifestação das partes, acaba ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa, porque esse réu, esse acusado que foi acusado por um crime e se defendeu durante todo o processo daquele crime, na sentença acaba sendo surpreendido por uma condenação, inclusive superior por um crime mais grave daquele que ele se defendeu. Viola também o princípio da correlação entre acusação e sentença, porque o princípio da correlação entre acusação e sentença é um garantidor do direito de defesa do acusado, porque deve haver uma correspondência entre a imputação, entre a denúncia e aquilo que o juiz reconhece na sentença. Não pode o juiz se desvincular daquilo que foi imputado na inicial acusatória. Viola também o sistema acusatório de processo penal e o princípio da imparcialidade do juiz, porque há uma verdadeira atuação de ofício do juiz nessa alteração da qualificação jurídica, substituindo, então, as atribuições do Ministério Público, substituindo a função da acusação, que é quem tem o papel de delimitar e promover a acusação em nosso país. E esse instituto pode ser aplicado tanto em primeira instância quanto na fase recursal. Mas na fase recursal, se o recurso for exclusivo da defesa, ou seja, só o acusado, só o réu recorreu daquela decisão, a emendácio libelli não pode piorar a situação do que caso o réu não tivesse recorrido. Então, se houver um recurso exclusivo da defesa, a emendácio libelli nunca pode ser para um crime mais grave ou para uma pena superior àquela pena imposta na sentença. Tá bem, pessoal? Esse é o Instituto da Emendácio Libelli no processo penal.